Pessoal, falando agora do livramento condicional, o que nós temos que relembrar sobre o livramento condicional? Artigo 83 do Código Penal é o que traz os seus requisitos. Ele traz requisitos objetivos e requisitos subjetivos, como inúmeros julgados costumam falar a partir dos ensinamentos doutrinários. O que são os requisitos objetivos? O lapso temporal de 1/3, de metade ou de 2/3, conforme o caso, incisos 1º, 2º e 5º do artigo 83, e reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, inciso 4º. E os requisitos de ordem subjetiva, que são o que, pessoal? O bom comportamento, na verdade o comportamento satisfatório na redação antiga, e nós vamos ver que na redação nova se fala, ao invés de comportamento satisfatório, bom comportamento carcerário, e no mais dois outros requisitos, no inciso 3º do artigo 83, que se mantém o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído lá, efetivamente, no cárcere, e a aptidão, já que ele vai ter um livramento condicional, para prover a própria subsistência mediante um trabalho honesto. Então, o que aconteceu com a Lei 13.964? Pessoal, ela não mexeu nestes lapsos temporais do livramento condicional. O que aconteceu, nós vamos ver ao final, é que ele introduziu duas hipóteses de vedação ao livramento condicional. Uma lá na Lei de Execuções Penais, no artigo 112, inciso 6º, a linha A, e outra no inciso 8º desse mesmo artigo 112. E, na verdade, nós vamos ver que as duas a gente enquadra numa só, que é o condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Seja reincidente ou não reincidente, daí as duas hipóteses, em crimes dessa natureza. E a outra hipótese está lá na Lei das Organizações Criminosas, também de vedação, artigo 2º, parágrafo único. Bom, o que inovou a Lei do 13.964 lá no artigo 83 do Código Penal? Primeiro, já comentei, ao invés de comportamento satisfatório, conduta carcerária satisfatória, agora se fala em bom comportamento. A alteração é sutil, na prática muitas vezes é difícil distinguir o que é bom e o que é satisfatório, mas juridicamente tem relevância, Inclusive nas nossas rodadas semanais aí do EMAGES, nós temos a nota satisfatória e a nota bom. Então, o não satisfatório, satisfatório, bom e muito bom. Então, entre o bom e o satisfatório, claro que há uma diferença, mas o que eu digo é que na prática, muitas vezes, é um critério muito subjetivo, não tem uma avaliação, uma nota propriamente para isso, Então, a alteração é mais sutil, mas não merece ser ignorada, pessoal, porque a partir de hoje, caindo numa prova objetiva, comportamento satisfatório, está errado, porque é bom comportamento que exige a lei. Os outros dois aspectos dos requisitos subjetivos que nós falamos, o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e a aptidão para prover ao seu sustento lá fora, através de um trabalho honesto, se mantêm inalterados. O que é a grande novidade no que diz respeito aos requisitos do livramento condicional trazida pela Lei 13.964? Não pode ter havido cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso foi inserido no inciso 3º, que antes não era desmembrado em alíneas, agora está desmembrado em alíneas, e uma dessas alíneas é que traduz essa grande novidade, que não era um requisito previsto na lei. O que eu quero aqui chamar atenção para vocês? Primeiro, para a gente ir recordando e fixando bem, pessoal, dentro daquela nossa metodologia, para a gente gravar bem os requisitos de ordem objetiva que nós falamos, se mantém, não tem, continua tendo os requisitos objetivos, e os requisitos de ordem subjetiva também se mantêm, só que ao invés de comportamento satisfatório, agora se fala em bom comportamento. E os outros dois, bom desempenho no trabalho, aptidão para prover subsistência com o trabalho honesto, se mantém, como nós falamos,
e inovou aí sim ao exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, ok, pessoal? O que é importantíssimo, pessoal? Tem uma súmula do STJ que está levando aí a grande confusão, e vai dar confusão, vai dar discussão, mas a bem da verdade, ela não teve nenhum tipo de mudança. Refiro-me à súmula 441 do STJ. Falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, ou seja, requisito objetivo, lapso temporal. Não se trata aqui, pessoal, do requisito subjetivo. O que sustenta a súmula 441 do STJ? O argumento de que não há previsão legal para a interrupção do requisito objetivo temporal para obtenção de livramento condicional. E não se pode aplicar outras hipóteses. Nós sabemos que a falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, né? Não se pode aplicar por analogia a isso em se tratando de livramento condicional, porque seria uma analogia in malam partem. Então aqui o cerne da súmula 441 do STJ é o princípio da legalidade estrita. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção? Tanto o STJ, que já tinha súmula mesmo depois da súmula 441, quanto o STF, tem diversos julgados dizendo que a prática de falta grave enseja o indeferimento, pode ser motivo para o indeferimento, ela tem que ser concretamente aferida a partir do exame dos requisitos subjetivos. Nós vimos que um dos requisitos era comportamento satisfatório. Então vejam, pessoal, tanto a quinta quanto a sexta turma do STJ já decidiam assim, no que não desrespeitavam a súmula 441. Ela cuida de coisa diversa, de situação que não se confunde com o requisito subjetivo. Cuida do requisito objetivo temporal. O que também nós assistimos em alguns julgados do STJ. Eles, embora reconhecendo que a prática da falta grave poderia ensejar o indeferimento do livramento condicional a partir do exame dos requisitos subjetivos, também diziam que essa falta grave não poderia ser antiga. Tem alguns julgados que falavam antiga e reabilitada, outros só falavam na prática de falta grave antiga, porque coisa muito antiga não poderia, uma falta grave antiga não poderia ensejar o indeferimento do livramento condicional. Por que eu trago isso à tona, pessoal? Porque isso tem tudo a ver com a alteração implementada pela Lei 3.964. Porque o que ela passou a exigir? Passou a exigir que a falta grave que pode ser utilizada para o indeferimento não tenha sido praticada além do lapso temporal de 12 meses. Então, o que nós temos aqui, pessoal? A lei definiu o que ela considera como falta grave antiga. Falta grave antiga, antes não havia o parâmetro nem na jurisprudência, nem na lei, é aquela praticada além de 12 meses, ou seja, a que foi praticada nos últimos 12 meses não é falta grave antiga, ou seja, ela pode e vai ensejar o indeferimento do livramento condicional, porque é um requisito mandatório da lei. Agora, se ela for anterior aos últimos 12 meses, ela, como falta grave antiga, não vai impedir o livramento condicional. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, subsiste a súmula 441 do STJ? Subsiste, pessoal. Já vi gente dizendo por aí, né, que ela não mais se mantém. Ela cuida de coisa diversa. Ela cuida do requisito objetivo, do requisito temporal. Não um terço, metade ou 2/3
não cuida do requisito subjetivo. Tanto é assim que o próprio STJ, assim como o STF, entendiam que a prática de falta grave poderia ensejar, analisada concretamente, o indeferimento do livramento condicional na análise do quê? Do requisito subjetivo. E eu vou colocar num exemplo aqui, que eu acho que ele ilustra de forma muito clara que não há qualquer superação do entendimento da súmula 441 do STJ. Imaginemos que um condenado cometeu uma falta grave há 18 meses, pessoal. Essa prática de falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, súmula 441 do STJ. Mas, como ela foi praticada além dos últimos 12 meses, ela tampouco pode impedir, já que agora o legislador trouxe um marco temporal objetivo, o indeferimento do livramento condicional a partir do requisito subjetivo. Então, com isso, né, pessoal, evidenciamos que efetivamente uma coisa é a interrupção da contagem do prazo do requisito objetivo temporal, outra coisa é a prática de falta grave nos últimos 12 meses para fins de análise do requisito subjetivo. E para finalizar, pessoal, eu comentei aquelas duas hipóteses de vedação ao livramento condicional que foram previstas na Lei 3.964, vou destacá-las aqui. Nós vamos também lembrar delas, né, quando nós falarmos lá do artigo 112, né, da Lei de Execuções Penais, vamos falar da progressão de regime, né, também foi bastante alterado pela 3.964, e também falaremos especificamente da Lei das Organizações Criminosas, que trouxe essa segunda vedação. Então vejam, é vedada, terminantemente vedada, não tem exceção na lei, a concessão do livramento condicional ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, pessoal. Guardem bem isso. Seja reincidente nesse tipo de crime ou não. Por quê? Porque o 112, inciso 6º, a linha A, fala do não reincidente e o 112, inciso 8º, fala do reincidente na prática desse crime. Os dois trazem a vedação. Por isso que o que basta que a gente guarde é que, se tratar de um apenado que esteja cumprindo pena, né, por um crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, reincidente ou não é indiferente, ele tem vedação à concessão do livramento condicional. E, por outro lado, condenado expressamente por sentença por integrar organização criminosa ou mesmo sem integrá-la, porque nós sabemos que a organização criminosa é um crime de natureza formal, né? Basta a associação, né? O ânimos associativo, a societa celeris, né? Não é necessário, não se confunde com o cometimento dos crimes, né? Também, portanto, quem não integra, mas comete um crime por meio, né, de uma organização criminosa, mesmo sem integrá-la, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo, também há vedação nessa hipótese ao livramento condicional. Aliás, essa hipótese aqui, pessoal, vai dar muito o que falar, essa hipótese do segundo parágrafo 9º, porque ela também veda a progressão de regime nesse caso aqui e a concessão de quaisquer outros benefícios da execução penal. Por que vai dar muita discussão? Porque nós sabemos que o Supremo já declarou inconstitucional o artigo 2º da Lei 8.072, né, a Lei dos Crimes Hediondos, no que vedava a progressão de regime. Inclusive, temos súmula vinculante na matéria. Agora tem uma nova vedação, mas qual que é o que aí de diferente? É que não é pelo só fato de estar cumprindo pena por um crime dessa natureza, é que há elementos probatórios de manutenção do vínculo, ou seja, é algo que envolve a própria situação do preso lá na execução da pena. Então, já adiante, nós vamos ver isso em mais detalhes, não vejo nenhuma inconstitucionalidade na vedação tanto a progressão do regime, quanto a vedação, muito menos, né, na vedação ao livramento condicional. Era isso então, pessoal, até nossa próxima aula, um abraço.